Olá, seja novamente bem-vindo ao curso de Licenciatura em Química do Instituto Federal do Maranhão, campus São Luís de Monte Castelo. Nós vamos dar continuidade ao conteúdo da disciplina Elementos de Química na unidade 2, falando então sobre reações químicas. Os tópicos que iremos abordar nessa aula são transformação da matéria, os tipos de reações e reatividade, as reações químicas em solução aquosa, como precipitação, ácido, base e oxirredução, a estequiometria e o balanceamento das equações das reações químicas. Vamos também entender o porquê que ocorrem as reações químicas, a termoquímica, a termodinâmica e a espontaneidade das reações. A matéria, ela é classificada mediante a forma com que eu mudo, aquela matéria. Se eu altero apenas a forma física dela, ou seja, eu passo ela de um estado sólido para líquido, vai ocorrer apenas uma transformação física. Não tem ali uma transformação química. Então, a transformação química ela vai ocorrer quando tiver uma reação, que vai, então, mudar a composição química da matéria. Outro tipo de transformação é a transformação nuclear. É onde vai ocorrer uma transformação mais interna, mais dentro do núcleo mesmo do átomo. Que aí eu vou transformar um elemento em outro. E, por fim, temos as transformações espontâneas, que são todo e qualquer tipo de reação que ocorre na natureza de forma livre, sem precisar a ação direta do homem. Muito mais importante do que saber classificar os tipos de reações é entender o porquê e como as reações químicas ocorrem. Na natureza, existe esses três tipos de reações que ocorrem, que é a reação de combinação, decomposição e combustão. A reação de combinação é quando eu tenho, então, dois elementos simples que vão reagir para formar um composto. Na reação de decomposição é o inverso. Eu vou ter, então, um composto que vai degradar nas suas duas substâncias mais simples. A reação de combustão é a queima, onde eu vou ter, então, uma substância em contato com o oxigênio, vai gerar como produto o dióxido de carbono e água. Em meio aquoso, ou seja, na água, eu tenho alguns tipos de reações que é característico que ocorrem. Um deles é a reação de precipitação, no qual eu vou ter, então, a reação entre duas substâncias que estão solúveis na água, que vão reagir e vai formar um precipitado, ou seja, uma substância que não é solúvel na água. Então, como que eu caracterizo, como que eu identifico a reação? Quando eu vejo, então, a formação desse sólido, desse precipitado. Na reação ácido-base, o que vai caracterizar aqui é uma reação entre um ácido e uma base que vai me gerar um sal e água. Então, como que eu verifico que ocorreu uma reação? Através de pH, verificação de pH. Se a reação ocorreu por completo, vai, então, ver um pH neutro aqui, porque eu tenho apenas sal e água na minha solução. E temos também as reações de oxirredução, que é quando eu tenho um elemento que vai sofrer oxidação e um outro que vai sofrer redução. Na reação de oxirredução, ela é caracterizada justamente pela transferência de elétrons. Então, na oxidação, eu tenho um elemento que perde elétrons para um composto que na redução vai ganhar elétrons. Então, por isso que ela é caracterizada a reação de óxido-redução. As reações químicas, elas são representadas por meio de equações químicas, onde eu vou ter, então, no lado esquerdo aqui da seta, os reagentes que vão estar reagindo para formar no lado direito os produtos. A lei da conservação da massa e a lei das proporções fixas fala que eu preciso ter uma quantidade equivalente de cada um dos elementos do lado dos reagentes e do lado dos produtos. Então, nesse primeiro exemplo aqui, se eu tenho, então, como eu tenho 4 átomos de hidrogênio no lado dos reagentes, eu tenho que ter também exatos 4 átomos de hidrogênio no lado dos produtos. Mesma coisa eu vejo, então, para o outro elemento, o oxigênio. Se eu tenho aqui 2 átomos de oxigênio no lado dos reagentes, no lado dos produtos eu tenho que ter também a mesma quantidade. Então, as equações químicas para ela representar
uma reação química, né, para ela ser representacional de uma reação química, eu preciso ter também o balanceamento, os números dos coeficientes estequiométricos. Uma das técnicas empregadas para fazer o balanceamento é a técnica da tentativa e erro. Outra técnica é utilizando o número de oxidação dos átomos que perdem e dos átomos que ganham elétrons. Então, primeiramente, eu preciso atribuir o número de oxidação para cada átomo, tanto dos lados dos reagentes quanto do lado dos produtos. Depois eu vou verificar quais são os átomos que perdem e quais são os átomos que ganham os elétrons. E vou também determinar a quantidade de elétrons que é ganho e a quantidade de elétrons que é perdido. Se mais de um átomo em uma fórmula ganha ou perde elétrons, eu vou determinar o ganho ou a perda total por fórmula unitária. Depois eu vou igualar o ganho de elétrons do agente oxidante com a perda de elétrons do agente redutor, colocando então os coeficientes apropriados antes de cada forma no lado esquerdo da equação. Depois eu vou fazer o balanceamento dos átomos que ganharam ou perderam os elétrons, adicionando então os coeficientes no lado direito da seta. Depois, fazer o balanceamento de todos os outros átomos, exceto o oxigênio e o hidrogênio. Verifico, balanceio a carga, verifico então se as cargas, a quantidade de carga positiva e a quantidade de carga negativa estão iguais de ambos os lados, tanto do lado dos reagentes quanto do lado dos produtos. Se não, eu vou então estar adicionando íons H+, ou íons OH-. Se a reação ela ocorre em solução ácida, eu vou estar então adicionando íons H+ do lado deficiente de carga positiva. Agora, se a reação ela ocorre em meio básico, eu vou estar adicionando íons OH- do lado que está deficiente em carga negativa. E, por fim, eu vou balancear os átomos de oxigênio, adicionando água no lado apropriado e verificar se os átomos de hidrogênio estão balanceados. Mas por que as reações químicas ocorrem? Elas ocorrem para alcançar uma certa estabilidade, ou seja, ela vai sair de algo que está instável para algo mais estável. Isso quando as reações ocorrem de forma espontânea, ou seja, sem a ação direta do homem. Então, ela sempre vai sair de algo mais instável para algo mais estável, então para alcançar a estabilidade. A ocorrência dessas reações e a velocidade, elas são estudadas a partir de fatores termodinâmicos, que está relacionado com aspectos energéticos, e cinéticos, que está relacionado com a velocidade do processo. Um dos fatores que é estudado pela termodinâmica é a termoquímica, que se ocupa do estudo quantitativo das variações térmicas que ocorrem na reação química. Então, se a reação química há uma perda de calor, essa reação é caracterizada como reação exotérmica, e se há um ganho de calor, ela é caracterizada como reação endotérmica. A perda ou o ganho de calor ela é representada por uma energia chamada de entalpia. A variação da entalpia é o valor da entalpia dos produtos, ou seja, a energia que eu tenho nos produtos, menos a energia dos reagentes. Para uma reação exotérmica, a energia dos produtos sempre vai ser menor que a energia dos reagentes, e eu vou ter, então, uma variação de entalpia negativa. E para uma reação endotérmica, eu sempre vou ter uma energia dos produtos maior que a energia dos reagentes. Isso vai dar, como a variação da entalpia, a variação da energia, maior, que zero, ou seja, valores positivos. A perda ou o ganho, do calor, que é então representado pelas reações exotérmicas e endotérmicas, elas podem tanto ser representadas pelas equações nessa primeira forma aqui, ou pode ser também representado nessa segunda forma, onde eu tenho então uma equação química e evidenciando aqui, a partir da variação da entalpia,
né, a perda da quantidade de calor que ocorre nessa equação química. Uma outra grandeza da termodinâmica é a entropia, que numa transformação da energia qualquer mede a porção da energia que não está disponível para a produção de trabalho útil. O que isso significa? Que numa reação espontânea, as moléculas sempre vão sair de um estado de maior organização para um estado de maior desordem. Vejamos aqui um exemplo na evaporação de um líquido. No estado gasoso, as moléculas movimentam-se com a maior liberdade do que quando está no estado líquido, ou seja, elas vão ter uma maior desorganização das moléculas. Um outro termo também da termodinâmica é a energia livre de Gibbs, que relaciona tanto a entalpia quanto a entropia para verificar a espontaneidade das reações. Ou seja, a espontaneidade das reações está relacionado com a variação da energia livre de Gibbs negativa. Para que a variação da energia livre de Gibbs seja negativa, a variação da entalpia tem que ser negativa e a variação da entropia tem que ser positiva. De modo contrário, se eu tenho uma variação da entalpia positiva e uma variação da entropia negativa, a variação da energia livre de Gibbs vai ser positiva e a reação é caracterizada como reação não espontânea. Então, a espontaneidade das reações ela é medida pela energia livre de Gibbs, que relaciona tanto a entalpia quanto a entropia. Então, nós encerramos aqui o nosso conteúdo. Estudem o material disponível em PDF e nos vemos então na nossa próxima videoaula.